Então vamos começar, Chuchus? Vou desativar todo mundo. E vou projetar a sadhana. Um pouquinho. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratica os seguintes seus passos, rogo que se aproximem para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Om Arjen Ujino Jansang Pema Gesardam Pula Yaten Chogin Adrunye Pema June Jesudra Kordu Kadro Mampekor Chechi Jesu Dagruchi Jinje Lapche Jeksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Arjen Uji No Jansang Pema Gesardam Pola Yatsen Chogin Adrunye Pema June Jesudra Kordu Kadro Mampekor Chechi Jesu Dadruchi Jinji Lapche Jekso So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres inscientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penchi Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penchi Sanjay Drupasho. A gente segue para a prática. Se vocês quiserem encontrar uma postura mais confortável, mudar de posição, fique à vontade. Então, a gente sempre deixa a prece de 7 linhas, os votos de refúgio bodhicitta repercutindo dentro da prática, reverberando na prática. Essa conexão com o Guru Rinpoche e a renovação do nosso voto de seguir o caminho até o final para beneficiar todos os seres, dessem um sentido para a nossa prática. E a gente começa trazendo a consciência para o corpo e deixando a consciência iluminar todas as sensações do corpo com uma qualidade de amorosidade, de cuidado, soltando todas as tensões,
e convidando o corpo para um estado de conforto, de bem-estar. Então, solta todo o esforço por trás das tensões do corpo. Relaxa todos os músculos do rosto, solta a testa, como se você pudesse relaxar dentro da cabeça. E vai deixando essa energia que, em geral, a gente sente que está na região da cabeça durante todo o dia, onde estão todas as portas dos nossos sentidos, com exceção do tato. Todas as outras portas dos sentidos estão na região da cabeça. É natural a gente ter uma sensação de estar presente mais na cabeça. Mas agora deixa essa energia descer pelo corpo, se esparramar pelo corpo. Deixa a respiração bem solta, fluindo, sem nenhum impedimento, sem nenhuma preferência, sem nenhuma interferência. E por fim, deixa a mente solta também, relaxada, aberta, clara. Recuperando o espaço, a amplitude, a amplidão da mente. No próprio céu. Lembra dessa qualidade de espaciosidade da mente, como se fosse o próprio espaço. Tudo pode cruzar esse espaço, mas o espaço em si nos perturba. Então se conecta com essa qualidade de espaço na mente. E o relaxamento se aprofunda, a quietude se aprofunda, o silêncio se aprofunda. Essa prática de estabelecer o corpo, a fala interna, a mente, os seus estados naturais, relaxados, abertos, claros. É a prática mais profunda de autocompaixão. Onde a mente pode se soltar das aflições. É a própria definição de compaixão, se livrar do sofrimento. Uma prática direta de autocompaixão. E quando a gente reconhece, experiencia um pouquinho dessa tranquilidade e reconhece a raridade disso no nosso mundo, da oportunidade, da instrução, da companhia.
quando a gente reconhece o quanto isso é raro, brota naturalmente uma aspiração de que todos possam cultivar esse estado livre de aflições. Brota uma aspiração de que todos possam encontrar um caminho para cultivar a paz dentro da própria mente, do próprio coração. Então, imagina essa aspiração como se fosse uma luz no centro do teu coração. Que essa luz, então, brilha em todas as direções, levando junto essa aspiração de que todos possam encontrar um caminho, seja ele qual for, para se acalmar, para poder expressar o que cada um tem de melhor. Então, deixe essas aspirações partirem do seu coração em todas as direções, para as pessoas mais próximas, para todos aqui nesta prática, para todos que estão perto da sua casa, e vai expandindo isso. Procure estabilizar essa experiência sem muito esforço, só permanecendo presente com essa aspiração. Como se a gente pudesse fazer uma prática de shamatha nas qualidades de bondade amorosa e compaixão. Só sustenta essa qualidade, seu coração, desejando que todos sejam felizes e encontrem um caminho para se livrarem do sofrimento. Só descansa, sem distração, sem fixação, nessa qualidade de mente, de coração.
Beleza, chuchus? Aí, Marcinho, quanto tempo? Eu acho que nesse livro ela ainda vai falar disso de chama-te com foco na bondade amorosa, na compaixão. Possível também essa prática, né? Estabilizar, estabilizar essa qualidade, né? De bondade amorosa, assim. Quando ela experiencia, a gente só deixa ela ali. O Matheus Ricardo, quando ele veio para o Brasil, não lembro que ano que foi, mas faz uns 5 anos, eu acho. Ele deu uma prática no Einstein, no auditório gigante, aqueles 600 negros, assim, né? Aí ele deu uma prática assim, ele falava para a gente lembrar de uma pessoa querida, né? Que a gente naturalmente desejasse que a pessoa fosse feliz e tal, né? Aí brota aquela coisa normal, né? João Pedro. Ah, João Pedro, que você seja feliz, que você, né? O coração faz... Né? Aí ele falava, agora você nota essa qualidade, né? E sustenta essa qualidade. Toda vez que você começar a minguar, chama de novo a pessoa, né? Traz a pessoa de novo. Aí sustenta. Quando começar a apagar de novo, chama a pessoa de novo. Como se fosse uma prática de chamata isso, né? Só na qualidade, assim, bonito. E ele falava que essa pessoa que a gente tem muita facilidade de desejar que seja feliz e tudo mais, ela lembra a gente de como que é o amor. Mas o Ricardo não é fraco, ele é power, né? Então, a gente pede para essa pessoa nos lembrar de como é que é, né? Como é que é mesmo sentir amor. Muito bonitinho. Beleza? Então vamos continuar, né? Nosso estudo. Vou compartilhar aqui. A gente no livro tá na página 114. Então a gente vai acompanhar aqui no texto, né? A gente ainda está em bondade amorosa, né? A gente não chegou na compaixão ainda. Estamos na bondade amorosa. Mas é a maior parte do capítulo mais longo mesmo do livro, né? Então a gente está nessa parte aqui. Que engraçado. O Zoom fica falando que a reunião foi encerrada, mas eu tô aqui, né? Vocês estão me ouvindo, né? Claro, Ou sim, eu tô no quarto e sim. não percebi. Muito louco esse Zoom, hein? Bom, então vamos lá. Paixão e paciência em resposta às fontes de sofrimento. Ao testemunharmos o mal, uma resposta apaixonada é apropriada. Responder com indiferença é em si mesmo uma aflição. A indiferença fria, nesse caso, né, é uma aflição. A mente não está adequada, né? Ela não está fluindo com a situação. Assim. Então, responder com paixão, em princípio, é uma boa coisa. Mas a questão que permanece é, que tipo de paixão? Se a paixão for ódio ou agressão, então não importa se ela é direcionada para uma pessoa ou a uma ação. É simplesmente uma aflição que causa um dano devastador à nossa mente e ao nosso espírito. Conheço pessoas muito inteligentes que se concentraram com todo cuidado no meio ambiente, em questões sociais e assim por diante, e isso pode levar a 3 coisas que tendem a andar juntas. Uma é o desespero. O que eu posso fazer sobre o tumulto no centro da cidade? O que eu posso fazer a respeito dos abusos dos direitos humanos em países distantes? O que eu posso fazer a respeito dos desastres ambientais? O que eu posso fazer sobre a camada de ozônio? Pandemia, política, eleição dos Estados Unidos. Pode aumentar a lista quando você quiser. A lista é tão longa quanto o seu braço e concentrar-se nisso pode levar a um desespero enfraquecedor. Né? Em vez disso nos mover, ele nos enfraquece, né? A gente se esgota. Em segundo lugar, podemos dizer, quem está perpetrando tudo isso?
de modo geral, não são pássaros, não são os chimpanzés, nem os cães, nem os gatos, não são vulcões, nem furacões. Eles causam algum dano, mas não o dano de que estamos falando. Os perpetradores são seres humanos, sendo que isso pode gerar uma feroz sensação de misantropia e um desejo de se retirar. A raça humana é uma droga. Eu vou sumir daqui, eu quero mudar de planeta. Né? Só que não dá. A terceira resposta é o pessimismo. Desespero, misantropia e pessimismo são aflições dos inteligentes. Hoje em dia parece haver muitos intelectuais que são brilhantes em suas análises sobre a condição humana, mas que sucumbiram ao desespero, ao pessimismo e à misantropia, como uma árvore sendo derrubada. Não quero terminar assim. Não quero me tornar parte do problema. Quando as pessoas olham para mim, olhe para ele odeia todo mundo, ele é pessimista, está desesperado, que pessoa infeliz. Eu me torno objeto de desespero, misantropia. Pô, essa palavra apareceu 5 vezes só na mesma frase. E pessimismo de outra pessoa. Então, precisamos sair desse aprisionamento. Eu não conheço todas as formas, mas uma delas é concentrar-se em nossos próprios corações e mentes, reconhecendo qualquer misantropia ou hostilidade dirigida ao que quer que seja um ato, uma pessoa, uma comunidade, uma raça, um gênero, uma religião, um grupo religioso, um grupo político, não faz diferença alguma. É o lado subjetivo da aflição que importa, quer dizer, o lado de cá, não o lado de lá, né? O lado subjetivo, não o lado objetivo. Não é o objeto que importa, é o sujeito que importa aqui. Nós precisamos reconhecer, aqui está o inimigo da bondade amorosa. Aqui está o inimigo do meu próprio bem-estar e da minha própria felicidade. Aqui está o inimigo do meu próprio amadurecimento espiritual. Esse é o inimigo público número 1, porque incapacitará a minha busca do despertar espiritual. Quando prestamos atenção ao próprio evento mental, qual é a qualidade do ódio, do desprezo, da hostilidade ou da agressão? Como que nós nos sentimos? Nós não precisamos de nenhum dogma para isso. Dispomos de nossos próprios sentidos e somos capazes de observar por nós mesmos, a partir da nossa própria experiência. Um aspecto dessa investigação é examinar nossas próprias histórias pessoais e observar os conflitos mais graves dos quais nós participamos, em que apenas estar perto de outra pessoa ou de um grupo de pessoas era insuportável. O ódio era um elemento que estava presente? Podemos verificar por nós mesmos. Em seguida, expanda a pergunta para outras pessoas que você conhece. Quando vemos 2 pessoas com relações cortadas, o ódio é um elemento? Quando as comunidades se dividem, o ódio é um elemento? O objeto é irrelevante, quer dizer, não interessa por quê. O ódio em si é uma má formação do espírito humano. Olhando pelo lado negativo, vale a pena reconhecer uma aflição como uma aflição. Isso é julgamento, mas qualquer médico precisa de um bom senso para reconhecer um vírus que irá matar você. Quer dizer, tem que ter discernimento, né? Então, é uma contrapartida para isso. Claro, estamos nos movendo na direção do cultivo da bondade amorosa, mas há uma fundação, como uma cidade murada, que dará proteção ao cultivo da bondade amorosa. Isso é Shanti, traduzido às vezes como paciência. A palavra paciência, no entanto, pode ter uma conotação de fraqueza, como se você não tivesse a ousadia de responder de maneira viril. Outras facetas de Shanti são tolerância, fortitude e coragem. A capacidade de enfrentar as diversidades, sejam nossas ou dos outros, e não esmorecer, não desmoronar. É um estado de mente muito forte. O Buda disse, não há regra mais elevada, dizem os budistas, do que a paciência. Eu acho que, deixa eu ver uma coisa. Cheguei a discutir essa frase. No livro está dizem os Budas, gente. Os Budas, né? Eu me lembrei. Porque no original tá Buddhists. Mas o Buda não diria isso, né? Cheguei a discutir com o Alan Wallace esse trecho aqui. Agora, felizmente, eu lembrei. Eu vou mudar aqui. Porque não tem sentido o Buda dizer os budistas, né? A gente brinca até que no tempo do Buda não tinha budista, né? Então estava errado no livro mesmo. Acho que não sei se tem uma outra edição do livro em inglês, mas estava errado mesmo. Não há regra mais elevada, dizem os Budas, do que a paciência. E não há nirvana mais elevado do que a tolerância. Paciência que exerce força, com forte disposição, é esse que chamo de Brahmani. Não existe nada mais grandioso do que a paciência.
A gente teve um dia que a gente só falou de paciência, né? Pegou um Shantideva e tudo mais, né? Tolerância ou paciência é a maior proteção para a prática espiritual. É a maior proteção para o seu bem-estar e para o seu próprio florescimento. Os tibetanos falam de 3 aspectos diferentes da paciência. Um é estar disposto, por vezes, a enfrentar a adversidade. Há uma certa atitude de simples falta de disposição para enfrentar qualquer tipo de adversidade. Se a adversidade aparece, essa mentalidade se encolhe de medo de sair de cena. Isso não é confortável, vou tentar escapar. Estou fazendo uma caricatura, é claro, mas às vezes parecemos mesmo um personagem de desenho animado. Essa qualidade de mente é estéril. Uma mente que se ergue com força para enfrentar uma situação difícil com coragem é muito mais produtiva. Outro tipo de tolerância se expressa como passividade. Às vezes, diante de agressões ou insultos, ter paciência significa não fazer nada. Alguém faz uma observação com arrogância, nos coloca para baixo ou nos fere de alguma maneira e sem nem pestanejar, apenas deixamos para lá e dizemos, não importa. Então, a passividade que vem da força, não da falta de coragem, né? É tipo não reagir. O Tenzin, o Geshe Penge, ele traduz como não retaliação, assim, como se a gente não reagisse, né? Não tivesse nenhuma resposta reativa, assim, às agressões, né? Porque simplesmente não vale a pena. Não porque não vai trazer nenhum benefício, né? É daí que parte essa não reatividade, assim. E um terceiro tipo de tolerância é especialmente importante no caminho da prática espiritual. As adversidades inevitavelmente surgirão na própria prática. Não porque você esteja praticando de forma incorreta, mas porque você está catalisando dificuldades e trazendo-as à tona. É como se você estivesse lavrando o solo em um jardim porque deseja cultivar seus vegetais ou flores. Naturalmente, você encontra algumas pedras. Se você não tivesse revirado o solo, as pedras continuariam lá. Você não teria que enfrentá-las, mas também nunca colheria legume nem flor, né? Lidar com as pedras é parte do bom plantio. A prática do Dharma é como cultivar o solo. Shamatha, especialmente, trará algumas pedras que nem sempre serão agradáveis. Nós trabalhamos com elas e seguimos em frente. É claro que há momentos em que, diante de uma ofensa, uma resposta além da aceitação, além de dizer deixa para lá, pode ser apropriada. Há casos em que reconhecemos que algo precisa ser feito. E também há momentos em que é melhor para todos os indivíduos se pudermos dizer não importa e deixar passar. Eu queria falar deixar para lá e estava falando deixar passar. Deixar passar. Como é que nós podemos saber quando a paciência é a resposta apropriada e não apenas um convite à codependência e ao abuso? Shantideva oferece um princípio muito prático, muito útil. Em seu capítulo sobre paciência, que foi aquele que a gente estudou, ele fala sobre lidar com a adversidade como uma situação que desperta uma resposta apaixonada. E sua resposta é: à medida que você percebe que sua paixão, seu desejo de reagir é aflitiva ou agressiva, fique bem quieto até que esse impulso subjetivo tenha diminuído. Não se esqueça do objeto. Deixar ir não significa que não seja necessário algum tipo de resposta. Mas não precisa ser uma resposta aflitiva. Como sabemos, respostas assim quase sempre pioram as coisas. Mas algo maravilhoso sobre a mente é que ela não permanece aflita para sempre. Portanto, observe a situação e quando sua mente não estiver mais aflita, ou seja, não estiver mais perturbada, né? Suas qualidades virtuosas e naturalmente mais poderosas estarão à sua disposição. Essa é a hora de se envolver. Poder fazer isso com paixão. Essa parte que a gente não entende muito direito. Quando vemos algo terrível acontecendo, a situação exige o melhor de nós. O que é necessário não é a nossa raiva, ou a nossa mágoa, nosso desespero, nossa frustração. Se uma determinada situação exige uma resposta, primeiro coloque a sua mente em uma excelente forma e, em seguida, retorne com todas as armas em chamas. Porém, estas serão armas do Dharma, livres de qualquer tipo de violência. Isso é muito, muito importante. Agora, pode ser muito difícil, né? Porque eu não sei porquê. Esses dias eu estava refletindo sobre isso, aí eu me lembrei de uma cena na minha vida muito triste, assim. E eu lembro que o Geshe Penge, ele fala isso, a gente precisa se lembrar de situações onde a gente sentiu raiva, explodiu e fez o que não queria fazer,
para aquilo, para a gente perceber como dói fazer uma coisa que a gente não quer fazer, né? Eu acho que por causa do aniversário da minha mãe, foi ontem, na verdade, por causa do aniversário da minha mãe, né? Eu me lembro de uma cena super triste, assim, quando eu era adolescente, que meu pai desqualificava muito, sabe, todo mundo, assim, né? E ele uma vez, eu não sei, cara, eu não sei, eu já devia estar pelas tampas, devia ter uns, sei lá, 18, 19, sei lá, quando eu tinha jovenzinha, assim. E eu lembro que a minha mãe tinha feito umas coisas de artesanato, assim, que minha mãe sempre teve uma coisa com artesanato, de fazer coisinhas, assim. E ela tinha feito não sei o quê, tinha colocado perto na estante, assim. Aí ela falou para o meu pai chegou do trabalho, sei lá, entrou em casa, ela falou, olha, eu terminei aquilo que eu tava fazendo. Aí ele falou bem sério, assim, tipo, bela merda, alguma coisa assim, sabe? Cara, eu tava comendo pizza com um prato na mão, assim. Eu joguei o prato pro ar e chutei o prato. Assim, pegasse com tudo, com faca, com garfo, com prato, com... Foi assim, bum, sabe? Uma explosão, assim. Eu não sei, podia ter machucado gente, podia, sabe? Eu sei, ontem essa cena veio na minha cabeça, assim, numa prática, eu não sei, durante o dia, assim, do nada. E eu me lembrei como é ruim sentir isso, né? Como é Mas ruim. fez muito bem. Mas Cara, não fez é? muito bem. Não, podia ter sido uma desgraça, sério, porque era uma. Tava com um prato de pizza com garfo e faca no prato. Você acha que isso é uma coisa que se faz? Podia ter voado um garfo na cabeça de um, no olho do outro, sei lá, não podia ter acontecido uma desgraça, né? Mas foi assim, e eu chutei, sabe, tipo goleiro que vai bater tiro de meta? Foi isso que eu fiz, joguei o prato, falei, bum, chutei, sem nem pensar, assim, foi um negócio assustador. E eu mesmo tomei um susto com a minha reação, né? Eu não era muito santa. Não é que eu era uma coisa assim muito... Ui, eu sou tão quietinha e de repente tive uma explosão. Não é. Mas eu nunca fazia um negócio desse, sabe? É bem italiana, né? Mas eu nunca tinha perdido tanto controle assim, né? E é muito ruim. É muito ruim. Até hoje tem um mal-estar. Ontem eu estava me lembrando de um mal-estar, sabe? De me lembrar. Qual foi o resultado disso na hora? Ficou todo mundo mudo, ninguém entendeu nada do que aconteceu. Meu pai se safou, foi, sei lá, subiu, porque a gente morava num sobrado, ele subiu, não desceu mais, sei lá, ninguém falou nada sobre o que aconteceu, assim. A gente ficou todo mundo com medo, sabe? Vai ter um dia de fúria, né? Vai pegar uma faca e matar alguém, não sei. Mas ficou uma coisa estranha, assim, sabe? Foi muito chocante aquilo, foi muito chocante. Eu mesmo não entendi direito como que foi que aconteceu aquilo, né? Mas na hora, exatamente o que você falou, Darcy, fez bem, não sei o quê, é um pouco isso que a gente sente, mesmo, muito bem, é isso mesmo, tem que dar na cara. A gente acha que tem razão, né? Sabe o que é, Jane? Parou a coisa. A ação irada, eu acho que é aí. Não A explosão. Não, mas não. parou. Agora, imagina... Parou todo mundo se assustou, não foi porque foi uma Não, tudo bem, mas poderia ter sido rolado coisa pior. Podia. Não, podia ter acontecido uma desgraça. Não, então, mas é exatamente esse o problema. A gente acha que tem razão, sabe? A gente acha que é isso mesmo que tem que fazer, né? Fugiu totalmente do meu controle, como ele tá falando. Não, nem... Puta, gente, foi assim... Pá, pum, sabe? Não passou pelo meu cérebro a resposta. Foi minha perna que reagiu. Assim, né? Ô, Gê, você tá falando, eu não lembrava mais. Não, assim, sumiu completamente da minha cabeça. Você falando agora que eu lembrei, eu não lembrava mais desse episódio, que isso tinha existido na minha vida. Eu sei que alguma coisa mais ou menos parecida aconteceu na hora de uma refeição, na hora do almoço em casa, e os meus pais eram casados ainda, e eu bati o copo, era um copo que não era de requeijão, viu? Porque senão ele não teria quebrado. Que os copos de requeijão são fortes, né? Era um copo um pouco mais fino que o copo de requeijão, e eu bati o copo na mesa e o copo estourou na minha mão, né? E cortou. E como eu não deveria ter feito isso, né? As pessoas todas foram cada uma para um lado, né? E ninguém se importou que o copo caiu e cortou a minha mão. Ninguém se importou, e foi meu pai trabalhar, minha mãe trabalhar, meu irmão foi para onde ele tinha que ir, e eu fiquei com a minha mão cortada, né?
E na hora que eles chegaram à tarde, eu ainda estava com a minha mão cortada e eu rompi o tendão do dedo, né? E aí eu tive que cortar de novo a mão, porque sabe que teve que cortar de novo para costurar o tendão? Isso, né? E foi bem grave, né? Então, é tipo assim, você cortou, você bateu, agora fica aí com a sua batida. Então, quer dizer, as consequências às vezes não são muito boas, porque não é por aí. A gente sabe que não é por aí. Os 8 versos estão aí para treinar nossa mente, né? Eu era bem novinha também, eu devia ter uns 16 anos, 17 anos, para nos mostrar, nós temos um caminho todo aí no Dharma para, né? Não é por aí, não. Né? E ação irada não é isso, não. Talvez uma ação irada aí fosse a gente virar as costas e deixar a situação como estava. É mais irada do que bater o copo, do que jogar o prato, né? Alguma coisa assim, né? Mas eu me lembrei, você abriu uma gaveta que estava fechada de muito tempo na minha... Eu não sei também, isso 40 anos. ontem. Eu não sei por que você lembrar dessa história, né? Parece que é outra vida passada, assim mesmo. Mas a Renata Casagrande falou assim, oi, estou chegando, primeira vez. Não se assusta, Renata, a gente só está contando episódios aqui de raiva, mas a gente é boa, é tudo gente boa aqui. A gente está falando, mas porque essa energia da raiva, ela é assim mesmo, né? Ela tem uma coisa de se justificar, ela tem uma coisa de alguns apoiarem, mas ela pode levar para coisas que não... Quer dizer, a história do meu pai, eu não queria machucar o meu pai de verdade, assim, né, naquele momento. Eu não queria, não era isso. Então, assim, é o que o Lama está falando aqui. Nem sentir isso nem por causa da ação, nem por causa do agente, na verdade. Ódio. Ódio, a gente está falando, né? Porque eu, na verdade, não queria machucar o meu pai. Eu queria que aquilo não acontecesse mais. Mas o que eu fiz podia ter causado um baita estrago. Não causou por sorte, né? Mas podia ter feito um grande estrago, como fez com você, né? Quer dizer, a raiva, ela tem essa energia, né? De se auto-justificar, assim. O ódio, né? Porque isso já não era nem raiva, esse é o ódio mesmo, né? Quando passa da conta, assim, né? Fala, Marcinho. Hoje é uma pergunta sobre o texto aqui, né? Ele fala no texto sobre os três aspectos diferentes da paciência, né? O primeiro aspecto parece que é aquele que até o do Dupin fala de retirar a aversão à diversidade, né? O segundo é a passividade e o terceiro eu confesso que eu não peguei, sabe? O terceiro é um pouco treinar com a diversidade, assim, né? Primeiro é você não sentir uma aversão, assim, quando surge alguma coisa que deu errado, o primeiro passo é você não tentar se livrar daquilo. O terceiro já é um pouco além, assim, é tipo treinar com pequenas adversidades, que o Shantideva fala, sabe? Tipo, desenvolver uma tolerância maior às adversidades, no sentido de treinar com as pequenas, para quando vier uma grande você ter mais músculo, sabe? É um pouco É isso. como Então, se fosse desenvolver um entusiasmo pela adversidade, o pelo... entusiasmo exatamente, o entusiasmo e um treinamento mesmo. A gente deve falar que nada fica mais difícil com treinamento, né? Então, tipo, resistir às coisas que você poderia até se livrar, né? Sei lá, tipo, coisa de treinamento mesmo, assim. Tipo, tipo na prática de meditação, tá um puta calor, eu poderia me levantar e abrir a janela, mas eu vou resistir ao impulso de levantar e abrir a janela, por exemplo, né? Não é porque você quer se matar, você se odeia, nada disso, mas você quer treinar as pequenas adversidades, né? Porque não é uma grande coisa isso, né? Mas a gente vai... mas faz parte de um treinamento isso. Aí quando for uma coisa mais grave, você já vai ter uma fibra maior, assim, né? Para resistir. Isso é uma expressão de paciência também. E daí, se a gente não tem esse tipo de atitude, né? A gente não consegue, a gente faz as besteiras que a gente estava falando. Aí eu que chutei o prato com pizza, com faca, não sei o que lá, a Lana quebrou. Todo mundo tem uma história dessa, né? Que deu uma pirada, assim. Então, se a gente não tem esse treino, a gente perde o controle muitas vezes e a gente não consegue manifestar o que a gente tem de melhor.
O Geshe-Pace naquele... Desculpa, só terminar só rapidinho. O Geshe-Pace nos ensinamentos que ele deu sobre os 8 versos na Tibet House, ele falou muito disso, né? Ele falou que não tem uma receita. Tipo, a gente tá falando, talvez o melhor para ser feito naquele momento seria das costas, ou seria gritar, ou seria, sei lá, não dá para saber. O que ele falava era assim, a gente precisa acalmar o coração, né? Com a paciência, treinar a paciência. Aí a gente vai recuperar as nossas armas, como o Lama tá falando aqui, as armas flamejantes, assim, né? E aí a gente vai poder usar o que for mais adequado. Não dá para saber o que vai ser mais adequado. Fato é que enquanto a gente estiver tomado pela aflição, possivelmente não vai ser mais adequado, né? Desculpa, fala, Van. Com relação a isso, assim, pela minha experiência de treinar dessa maneira frente às adversidades, às vezes eu já vivi situações assim de ok, eu vi brotar, veio todo aquele impulso, aquela raiva, aquela energia. E aí eu falei, ok, não vou reagir. Então eu me distanciei da situação e aí eu, de alguma maneira, eu fui esperando isso acabar, eu fui olhando mais com os olhos do Dharma, fui deixando o tempo passar. E aí aí aconteceu já algumas vezes, aí quando eu achei, agora tá ok, assim, aquele impulso já foi, já passou, então agora eu posso olhar para isso, posso me aproximar disso de novo. E aí, às vezes, eu chegava diante da pessoa e aquilo vinha de novo. Então, eu falava, cara, e agora? Então, assim, eu achava que eu tinha liberado alguma coisa, mas quando eu me aproximava de novo da situação, o impulso voltava novamente. Às vezes são marcas mais profundas mesmo, assim, né? Que vai juntando, a gente vai complicando tudo, assim. Às vezes são marcas profundas que a gente vai... durante muito tempo a gente alimentou aquilo, né? Ela ficou mais forte durante muito tempo. Então pode ser que leve mais tempo para a gente conseguir realmente liberar, né? E pode ser que só a paciência não seja o suficiente, né? Não é uma coisa só nunca, né? A gente vai ter que jogar um Prajnaparamita, um Valya-me Prajnaparamita na coisa, sei lá, né? Fazer outras coisas também, não é só... A paciência é a primeira coisa, porque se você não tiver isso, você reforça mais ainda, né? Você enfia mais o pé no atoleiro ali, né? Então, primeira coisa. Mas pode não ser suficiente, né? Você vai precisar lançar mão. Mas o fato é que quando a gente tá com raiva mesmo, e a gente quer... E a gente responde com raiva, a gente nem acha que tem que fazer outra coisa, né? Nem lembra dos ensinamentos. Imagina, não dá nem tempo de lembrar, né? Então, mas é só o primeiro passo, muitas vezes. Depois a gente vai precisar fazer outras coisas. Né? Putz, e todo tipo de coisa. Tipo, ver o cara tá... Imagina, eu que tô aqui ralando no Dharma, né? Quando encontro com a pessoa, brota tudo que eu tenho de pior em mim, brota o Hulk, não sei o quê. Imagina um outro que nem nunca ouviu falar do Buda, nem quer ouvir falar do Buda, né? Que recurso que o outro tem para fazer a coisa de um outro jeito? Sei lá, tem muitas coisas que a gente pode usar. Você sabe, não preciso nem ficar elencando. Mas paciência é só a primeira coisa. E às vezes não é... às vezes não é suficiente. A gente vai ter que olhar todos os aspectos de sabedoria, né? Para liberar mesmo, né? A diferença entre... Deixa eu ver, bate-papo aqui. A diferença entre perfeição da paciência e paciência está na sabedoria. Sempre está. Porque todas as qualidades, elas são aperfeiçoadas com a sabedoria, né? Então, a perfeição da paciência é nem brotar nada. Essa é a perfeição da paciência, né? A gente nem precisa fazer esforço para brotar alguma coisa. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sempre brinquei um pouco, né? Mas tem um grande fundo de verdade nisso. Eu sempre brinquei que eu falava, para mim, são 8 paramitas, que eu passo 3 vezes pela paciência, né? Então, são 6, eu passo 2 vezes pela paciência, para mim são 8 paramitas. Mas assim, ó, tirando as brincadeiras, eu fico pensando assim, ó, que a paciência, se eu for analisar 6 paramitas, ela é a paramita assim, de maior importância para mim, porque se eu de cara, como você está falando, né? Por isso que eu estou indo ao encontro dessa sua fala.
Se eu de cara perder a paciência, né? Todas as outras paramitas, por exemplo, a sabedoria está lá no fim, né? Pô, lá é perfeição, né? Como a Márcia falou. Todas, na hora que encontram a sabedoria, vira a perfeição da paramita, né? Mas se logo de cara eu perco a paciência, eu não tenho nenhuma das paramitas, né? Então, para mim, para gente que é mais grosseira, assim, para gente que está no começo do caminho, eu acho a paciência a paramita mais importante, assim, para ser cultivada, para ir olhando para as outras paramitas. Por isso que eu falo que eu tenho que passar sempre 3 vezes pela paciência para daí incursionar pelas outras. Porque, para mim, a sabedoria ela é a última paramita, né? Ela é a última a ser aperfeiçoada, mas ela já vai nutrindo as outras. As outras, né? Ela vai nutrindo as outras, sempre envolvendo todas elas, né? Não dá. Senão a gente sempre chega nesse pá. Bom, tem um eu aqui que quer não sei o quê, né, com o outro. Se a gente dá uma atenuada nesse eu, né, nessa coisa da reificação, a gente não consegue avançar. Mas aí a perfeição da sabedoria é só na frente. Mas a gente não precisa praticar uma só, Laninha. A gente pode... Porque generosidade, por exemplo, né, elas não estão separadas exatamente, né? A perfeição da ética, ontem a gente veio na Lia Diskin, elas não estão muito separadas, na verdade. Agora você falou de 8 paramitas, eu me lembrei que a Jetsuma, ela falava que a 7ª paramita, eu achava que tinha uma 7ª paramita que era o bom humor. Eu acho maravilhoso também essa coisa, ter uma 7ª paramita do bom humor, que dá uma risada, né? Que o Colosso tem fala também, né? Dá risada para tudo, porque se a gente levar tudo muito a sério, também não tem saída, né? Muito libertador, né? Essa 7ª, muito libertador. Super legal. A Renata está perguntando indicação de página e capítulo para ser estudado para o próximo encontro. O Rei, a gente não é tão organizado assim aqui, sabe? A gente, às vezes, se perde no livro, lê o que a gente já leu e nem percebe que está lendo de novo, sabe? Então, a gente está no livro, a gente está agora... a gente acabou esse trechinho que começou na página 114, agora a gente está na página 118. Se tudo correr bem, na semana que vem a gente vai começar daí, do 118. A gente vai avançar um pouquinho ainda aqui, né? Mas a gente vai seguindo o livro, assim. Se você quiser se adiantar e ir lendo, você vai lendo à vontade. Como você chegou agora, eu não sei se você lê os outros, o que veio antes, né? Você pode dar uma lidinha no que veio antes também. E também tem se você quiser, tem uma como é que fala? Uma playlist de todos os encontros anteriores também, se quiser, se você tiver tempo. Mas se não, é só entrar e seguindo aqui. Não precisa se preocupar de estudar antes, nem depois, fica tranquila. Mas é lógico que quanto mais você se dedicar, né? Esse tema é muito importante, né? Ele é um dos temas mais importantes, assim, pra gente, para todos os praticantes. Não é só para você que acha que está chegando, para todo mundo meio que chegando também. Então, não se preocupa. Então, as paramitas interessantes, a gente podia um dia pegar, né, estudar as paramitas. A gente podia pegar o livro da Jetsuma, né, no Coração da Vida, e estudar pelo menos o trecho das paramitas, porque é tão bonito o jeito que ela explica, né? A gente podia estudar quando a gente terminar, pelo menos, sei lá, quando terminar a Bondade Amorosa, sei lá, quando terminar esse livro, de repente a gente estuda uns trechos do livro da Jetsuma, que também é muito complementar, né? Pelo menos os paramitas, assim. Mas a paciência, o Lama está colocando aqui como se fosse a fundação, né? Eu acho. Pô, tem um capítulo do Shantideva só sobre paciência. Porque a gente tem uma noção meio mais ou menos de paciência, né? Então, o Lama, ele fala sempre de 4 posições de mente, né? Força, aí tem... Você lembra quais são? Eu sempre ia colar no quadro de ensinamento que tinha na parede. Vamos ver se a gente se lembra. 4 ações de mente. 4 ações de mente. São 4 ações de mente. A primeira seria reagir, né? Reagir normalmente. Você está falando das 4 ações, você está falando das 4 formas de lidar com os obstáculos, com qualquer coisa. Porque as ações são ações de poder, enriquecedora, irada e incrementadora. então,
É enriquecedora, eu falei, como se fosse incrementadora. Então, a ação de poder tem a ver com paciência. Que é você não se perturbar. Porque, na verdade, não a palavra, inclusive a palavra shanti, na verdade, não é paciência, é paz, né? Então, assim, não se perturbar. É manter a paz da mente frente às coisas. É isso que você estava falando, né? Então, mas eu achei que ele estava falando de outra coisa. Eu não achei que ele estava falando das ações da mente. De poder incrementador, pacificador e irado. Achei que ele estava falando do jeito de você enfrentar as coisas. Uma delas era evitar o obstáculo, outra coisa era aplicar o antídoto, outra coisa era mudar a paisagem, outra era liberar frente aos obstáculos, né? São 4 formas de lidar com os obstáculos. Mas das ações da mente que a Vanessa escreveu ali, é mais relacionada à paciência e ação de poder. Não é pouca coisa, né? Então a gente precisa mesmo desenvolver essa base para a gente poder aplicar as outras qualidades, né? Senão vai tudo por água abaixo mesmo, né? Agora, de novo, assim, se não tiver sabedoria, a paciência acaba virando passividade, né? Ou indiferença, ou sei lá, né? Não é isso também, né? Mas isso a gente já aprendeu. Submissão, né, Gê? Submissão. Não é isso, né? Isso não é fraqueza. Eu estou escutando de novo o caminho do Bodhisattva, que ensinado pelo Dzongtse. Levou anos, né, para gravar aquelas caixas e tudo. Eu estou no capítulo 9 e no capítulo 9 ele trata basicamente de sabedoria. E o cara fez uma pergunta para ele hoje, né? Aí o cara perguntou assim: durante os anos todos que eu cresci, que eu não sei o que aconteceu, eu estou lembrando do caso que você contou do seu pai e a Lana deu dele. E aí, não sei o que, Paraná, o que é isso? Isso não existia? A resposta dele foi: não. Eu não entendi. Como é que é? Todo o passado do indivíduo, ele perguntou assim, o cara meio questionando a vacuidade, essa coisa toda. Então ele montou toda a estratégia dele, que eu nasci, eu me desenvolvi, eu cresci, eu agi no mundo, eu tive várias ações, não sei o que, parará. Isso não conta? Ele falou, não. Aí o cara ficou esperando mais coisa e ele não e não veio. Não. Esse é o Dzongtse, né? Manjushri. Mas esses ensinamentos tem que ter cuidado também, Darcy, porque não você, né? A gente tem que ter cuidado porque esses mestres, tipo o Dzongtse, né? Ele dá resposta para aquela pessoa, sabe? Tipo, não, né? Porque o cara tava indo pro extremo do substancialismo. Aí ele fala, não. Aí o cara vai bater com aquilo, né? Aquilo vai bater na cabeça dele. Mas outra pessoa pode achar que aquilo é niilista, né? Então, essas respostas, esses mestres são sempre meio difíceis de a gente, né? Uma vez eu fiz uma pergunta para o Dzongtse no Rio de Janeiro que eu tive a sensação que não ia responder, ele ia me deixar no ar ali. Passei um medo, cara, mas um medo. Então, assim, você corre esse risco, né? Qual? O que você perguntou? Você lembra? Ele estava dando um ensinamento no Rio de Janeiro. Ele estava brincando, ele estava muito louco aquela vez, né, Patrícia? Ele tava falando assim, pode ser que a gente não esteja mesmo aqui, né? A gente tem que entender onde é que a gente está. E daí começou a contar um monte de história, contou a história do... Nossa, coitada da Renata vai assustar. Renata não assusta, que é só caso, tá? Só brincadeirinha. Aí o Dzongtse disse que o Rinpoche, sabe, do Rinpoche via coisa, né? Daí o Dzongtse sempre perguntava para ele o que ele estava vendo, mas depois ele se arrependia porque não conseguia dormir, porque ficava com medo do que o Shagdu respondia, né? Aí começou a contar essas histórias e começou a falar que podia ter seres de outros reinos ali com a gente, podia ser que a gente não estivesse lá. Foi uma viagem o ensinamento dele. E ele falou umas 1000 vezes assim, nós temos que entender onde é que nós estamos, nós temos que entender onde nós estamos. E aí, abriu uma pergunta, isso aqui, bom, a última pergunta agora. E ninguém levantava a mão. Aí eu estava lá no fundo, eu me arrisquei, né? Rinpoche, afinal de contas, onde que a gente está? Daí ele ficou quieto, assim, 1 minuto quieto, eu acho.
Foi o pior minuto da minha vida. Achei que ele ia me deixar no vácuo, né? Aí ele falou assim, eu acho que nós estamos no Rio de Janeiro. Mas eu não sei bem. Foi uma viagem aquele ensinamento. Foi muito, muito louco. Ele estava em outro planeta aquela vez lá. E foi muito louco aquele ensinamento do Zonza, porque ninguém gravou. Sumiu todas as gravações. A Patrícia tinha gravação, perdeu. Ninguém gravou aquilo lá. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu mais. Foi um negócio muito triste, né? A Lama Xera saiu atrás dos praticantes depois para ver se alguém tinha gravação daquele ensinamento. Porque foi um ensinamento sobre morte também. Ai, foi muito... o Johnson era uma pessoa... é um mestre do poder, né? Bom, vamos andar mais um pouquinho? Encontrando uma qualidade que desperte o amor. Então, aqui, na verdade, o Lama está falando um pouco Ele está falando assim, né? Que a raiva, o ódio, né, são as qualidades diametralmente opostas, né? São um inimigo distante da bondade amorosa. É a raiva. Então, onde tiver raiva, não tem amor. Essencialmente é isso, né? Agora, encontrar uma qualidade que desperte o amor, se a gente for olhar, tem nessa tabelinha, né, que vem com o livro, ele está fazendo ele está falando disso, né? A causa imediata do amor seria encontrar qualidades que fazem com que o amor desperte, né? Então, acho que é esse trecho que agora ele vai falar. Então, em sua discussão final sobre bondade amorosa, Buddhaghosa pergunta: qual é a causa imediata da bondade amorosa, né? O que desperta a bondade amorosa? E a resposta é encontrar qualidades adoráveis na pessoa a quem você está prestando atenção. Então, lembre-se agora de alguém que você considera adorável. Pode ser uma pessoa com quem você tem um romance, uma criança, ou um amigo querido, ou um professor querido, que faria seu coração saltar como um cãozinho ao entrar pela porta. Uma pessoa cuja presença é tão encantadora que surge alegria só ao vê-la. Se você puder sentir isso em um amigo querido, procure encontrar essa qualidade adorável em uma pessoa neutra. E quando por fim você quebrar todas as barreiras, busque essa qualidade em uma pessoa que lhe causou dor. Então, isso é como se fosse uma sementinha, né? Se a gente conseguir encontrar uma qualidade em qualquer pessoa, aquilo pode despertar essa qualidade de bondade amorosa na direção daquela pessoa, né? Encontrar algo que faz... Mas a gente precisa se interessar pela pessoa para fazer isso também, né? Às vezes a pessoa não vai mostrar isso de saída. Estou lembrando agora, tem um porteiro aqui em casa, aqui no prédio, que já faz parte da turma do amor, já para mim, né? Das pessoas que eu amo, assim, né? Não são nem neutras, nem que eu não gosto, são das pessoas que eu gosto, né? Quando meu pai faleceu, hoje tô nessas histórias de família, mas quando meu pai morreu, né? Ele foi com a minha mãe no apartamento. Minha mãe ligou pro meu pai não atendeu. Minha mãe falou, pô, aconteceu alguma coisa com ele. Pegou o porteiro e foi pro prédio do meu pai, que era aqui do vizinho aqui, né? Ele morava com a gente faz muito tempo. E o porteiro foi com a minha mãe. E o porteiro, ele foi de uma fofura com a minha mãe, com a gente, também para dar notícia, né? Quer dizer, aquela situação trash, né? Mas o porteiro foi mega parceiro, né? Depois eu vim também saber que quando o síndico aqui do meu prédio fez o favor de demitir o zelador no meio da pandemia, né? O zelador com a família inteira ficaram obrigados na casa desse porteiro. Vocês imaginam que deve ser uma mansão, né? A casa do porteiro. Mas ele acolheu a família do zelador lá, quando ele foi demitido. Então, a pessoa... Mas daí, se você passa pela portaria todo dia e não... sei lá, não se interessa por saber o que está acontecendo, a gente também não vai descobrir essas coisas, né? Então, tem uma coisa, assim, eu acho que importante para a gente cultivar essas qualidades, que é se interessar pelas pessoas mesmo, né? Pelas histórias das pessoas, né? Como é que é a família da pessoa. A gente precisa se interessar pelas pessoas, eu acho, também. Aí a gente descobre essas qualidades, né? Muitas vezes a pessoa não vai falar sobre isso contigo, né? Já precisa se interessar. Então, encontrar algo que faça você amar é uma ótima chave, até mesmo no inimigo. Tenha em mente que isso não aceita e nem endossa o mal. O ponto crucial aqui é poder fazer incisões precisas
como um cirurgião muito habilidoso, reconhecendo um comportamento perverso que gostaríamos de eliminar, separado da pessoa que está manifestando esse comportamento. O médico pode ser otimista, existe uma cura, a pessoa não é equivalente às suas ações ou às suas inclinações. Além disso, algo que podemos sustentar com carinho e afeto. Isso realmente parece ser uma chave mestra, capaz de quebrar a barreira final e completar a prática. Uma maneira de abordar isso é olhar para a pessoa que você despreza e tentar encontrar alguma qualidade que ela é capaz de compartilhar com alguém que você admira e respeita profundamente. Existe alguma coisa nobre a ser vista, qualquer coisa que seja semelhante ao que um verdadeiro ser espiritual manifestaria? Tipo a bondade desse porteiro, né? Possivelmente o Dalai Lama faria a mesma coisa, né? Ele faz a mesma coisa, aliás, né? Ele pega todos os fugitivos do Tibete lá e recebe na casa dele, praticamente, né? Então, é uma qualidade que o Niltinho compartilha dos Dalai Lama. Concentre-se nisso. Existe algo que você é capaz de amar. O resto é como palha, que será levada rapidamente pelo vento para o benefício de todos. É como se você pudesse ver um pequeno raio de luz vindo de dentro, sabendo que sua fonte é muito mais profunda do que as qualidades desprezíveis que aparecem do lado de fora. Essa luz é o seu foco. Isso é lindo, né? Lembre-se mais uma vez. Você lembra aquela história que eu contei uma vez, que você deve se lembrar, Vânia também, que eu chegava na lotérica e falava para a moça: oi, linda. Lembra? Oi, linda. E ela toda, né, toda para baixo, ela nem levantava a cabeça. Oi, linda. Nem levantava a cabeça, ela continuava com a cabeça para baixo. Aí eu comecei a perceber, só para os outros, aí eu comecei a perceber que ela começou a passar batom. Eu falei assim: oi, linda. Oi, linda. Eu falei assim: você passou batom, linda? Você passou batom, linda? Aí ela olhava para cima assim, né? Ela começou a abrir um sorriso. 3, 4 meses depois, ela já abriu um sorriso. Oi, tudo bem? Ela fazia: oi, tudo bem? Ela começou assim: oi, linda. Você lembra, Márcia? A Márcia está falando que lembra dessa história. Oi, linda! Só isso eu comecei a falar. Oi, linda! Só que ela não sabe que eu chamava todo mundo de linda. Era só isso que ela não sabia. Ela achou que era com ela, né? Mas é lindo, né? De achar um caminho, né? Para acessar a pessoa, né? Eu lembro uma história também rapidinha, acho que eu já contei também. Eu tinha um namorado que eu adorava, um grande amor da minha vida, assim, um argentino. Só que ele morava nos Estados Unidos, daí eu encontrava ele muito pouco, assim. Mas quando eu conheci ele, né, quando foi um apaixonamento, a gente foi num restaurante lá, acho que era, ele estava comemorando, sei lá quanto tempo que ele estava morando nos Estados Unidos, sei lá, qualquer coisa, a gente comemorar qualquer coisa também, né, não precisava muito encontrar motivo para comemorar nada, né. Aí a gente foi num restaurante, tinha um cara tocando piano. Então a gente sentou, um restaurante chique lá em Miami, né, um restaurante bem chique. Alfredo de Roma, nem sei se existe, mas tem o Fettuccine d'Alfredo, né? Os italianos, né? O Fettuccine d'Alfredo era o Alfredo de Roma, que era esse restaurante maravilhoso. Aí a gente estava lá e tinha um cara tocando piano. E o cara tocou uma música, a gente estava meio que chegando, só tinha pouca gente ainda, ele estava chegando e nem percebeu muito. Daqui a pouco, o famoso Alfredo de Roma, exatamente. Daí daqui a pouco o cara tocou mais uma música, e daí eu e meu namorado, a gente bateu palma. Gente, aquele pianista, ele se transformou numa outra coisa, assim. Acho que ninguém nunca bateu palma pro cara, porque esses músicos, eles viram música ambiente, assim, né, nesses restaurantes, né? Viram música ambiente. Mas eu sempre tive isso, eu não suporto entrar num lugar que tem um músico e uma televisão. Vai mandar desligar a televisão, eu não me conformo com isso, né? O cara tá tocando, ele tá tocando, é um artista, né? A gente tem que olhar pro artista, bater palma e, né, pagar com o velho, caramba. Esse pianista, ele veio perguntar pra gente de onde que a gente era. Aí tocou Tom Jobim, aí tocou Piazzolla, por causa do meu namorado argentino. Foi um show, cara. Aí virou um show mesmo que o cara deu naquele restaurante, né? Mas é tão legal quando você encontra um acesso, assim, né? Isso é super importante, né? Eu acho que eu fechei o... E isso que o Lama fala que é lindo de morrer, de encontrar um raio de luz, né? Que vem de dentro da pessoa, assim. Então, lembre-se mais uma vez, aquilo a que prestamos atenção se torna a nossa realidade. Essa frase do William James aqui, que o Lama sempre
sempre cita, né? Então, se a gente prestar atenção numa qualidade, aquilo vai virar real para nós, né? Vai ser real para nós. Isso se mostra muito verdadeiro nesse tipo de prática. Se fizermos questão de nos concentrar nas qualidades negativas de alguém, as boas qualidades dessa pessoa não fazem diferença, né? A gente só vai ver, a gente vai passar a régua, assim, né? É ruim, é isso, aqui, vai rotular e ponto, né? Pode ser que tenhamos que vasculhar uma centena de histórias, mas ao final sempre conseguiremos encontrar algo negativo em qualquer pessoa. E se focarmos nessa única história negativa, ignorando as outras centenas de histórias nobres, gradualmente essa pessoa surgirá essencialmente negativa na nossa mente. Não estou encorajando ninguém a ser ingênuo. Reconheço que é negativo onde estiver presente, mas reconheça que uma pessoa não é idêntica às qualidades ou aos comportamentos negativos. Procure o que há de bom e foque nisso. Além do mais, focar o que há de melhor, de mais virtuoso em uma pessoa, muitas vezes pode ajudá-la a manifestar essas qualidades. Né? A gente, que nem a Linda lá, da Lana, né? Ela foi passar batom, ela tem uma autoestima ali, né? Que se for reconhecida, aquilo, né? Uma vontade de se arrumar, uma vontade de agradar os outros, né? Então, isso pode ajudar a pessoa a desenvolver aquela qualidade, a manifestar aquela qualidade. Pais habilidosos sabem disso. E ser hábil na criação dos filhos me parece uma realização monumental. Se um pai ou uma mãe se concentra continuamente no que é negativo, a criança entende exatamente como ela é identificada. Nós formulamos nosso próprio senso de identidade com base em como as outras pessoas respondem a nós, principalmente crianças, né? Se estamos sendo martelados por nossos pais, amigos e professores por sermos problemáticos, possivelmente começaremos a construir um senso de identidade como alguém desprezível, mau ou que não é digno de respeito. Aqui que nós damos atenção nas nossas vidas. Que concepção temos de nós mesmos? O que nós consideramos importante? Quando pensamos nas nossas vidas, nos eventos do nosso próprio comportamento, em relação aos outros ou na solidão, não. Quando pensamos em nossa vida, que eventos do nosso próprio comportamento em relação aos outros ou na solidão se destacam como parte da nossa história? Naturalmente ocorre um processo de seleção, porque não conseguimos dar ênfase a tudo. O que enfatizamos se torna nossa realidade. Aprender a controlar a atenção realmente tem implicações fenomenais. Ao cultivarmos a bondade amorosa por um inimigo, começamos a sentir a sutileza dessa prática e deixamos de repetir os padrões de nos concentrarmos no negativo, tão desgastados pelo tempo. Isso é super bonito, né? Queria sugerir que vocês assistirem um filme que se chama Um Bom Dia na Vizinhança. Alguém assistiu? Assistiu, Janinha? Márcio, é tarefa do CBDT, mas se você quiser assistir, eu já assisti, a Mel já assistiu também. Um lindo dia na vizinhança. É uma história de um apresentador americano, né? Que foi uma pessoa importantíssima, eu acho, naquela geração, sabe? Ele deve ter impactado muito aquela geração. E é muito bonito o filme, porque ele tem esse olhar, assim, que penetrava as pessoas, né? E pegava o que as pessoas tinham de melhor, você atravessava tudo que era barreira. Ó, a Renata falou que é um dos melhores filmes que ela viu nos últimos tempos. É muito lindo, eu não botava uma fé. Mas como era? Como é o Tom Hanks que faz o filme, eu já comecei a olhar diferente no filme, né? Falei, não, Tom Hanks não faz filme porcaria. Quando eu fui ver, o filme é maravilhoso, né? E o Lama Lawrence, ele cita também o Mr. Como é que é, Rê? O nome dele, esqueci. O apresentador. Esqueci. Alguém lembra? Bom, às vezes ele cita assim, algumas coisas que ele fazia, né? É muito bonito. Tem muito a ver com esse tema que a gente está tratando. Vamos terminar esse confundindo apego com bondade amorosa, que é o inimigo próximo? E daí eu vou também... depois eu vou postar um vídeo que talvez todo mundo já tenha assistido, porque é um vídeo que todo mundo já assistiu, eu acho, mas vale a pena ver da Jetsuma falando sobre isso. Sobre amor romântico e amor verdadeiro, né? Mas, então, se a gente olhar a tabelinha lá do fim do livro,
O inimigo próximo da bondade amorosa é o apego autocentrado, né? Que é aquilo que parece com amor, mas não é. Nossa, tem um bichão aqui na minha parede. Deixa eu pegar ele, pega um pouquinho. Ah, coitado. Prontinho. Ops. Tá. Foi. Então, o que parece com bondade amorosa, mas não é, é um apego autocentrado, né? Então, é o inimigo próximo, que o Buda Gosa falava, né? Então, nos tradicionais relatos budistas sobre essa prática, há uma referência ao inimigo próximo, bem como ao inimigo distante da bondade amorosa. Então, o inimigo distante, que a gente já viu, o extremo oposto, é a hostilidade ou ódio. O inimigo próximo surge quando uma emoção afetiva se desvia e se transforma em algo que parece superficialmente como bondade amorosa, mas que, na verdade, é bem diferente. Esse inimigo próximo é o desejo ou o apego autocentrado, né? Como se fosse um desvio, assim. A bondade amorosa está interessada em outras pessoas, em outros seres sencientes, que, assim como nós, anseiam pela felicidade e desejam se livrar do sofrimento. A distorção mental do apego não está realmente interessada no bem-estar dos outros. Ela olha para os objetos desejáveis e diz: eu quero isso porque quero ser feliz. Um homem pode olhar para uma mulher e dizer: eu a amo. Quando o que ele quer dizer, na verdade, é: eu acho você muito atraente, venha e me faça sentir prazer. Não tem nada a ver com o bem-estar da mulher, né, do outro. Embora, curiosamente, em inglês, eu use a mesma palavra. Eu amo sorvete, a gente também, né, em português também. Eu amo muito sorvete, eu amo sopa, amo minha mãe, amo meu namorado, né? A gente ama qualquer coisa assim. Me faça sentir prazer, entre na minha boca do sorvete. Né? É muito fácil perceber o quanto a bondade amorosa pode dar errado quando você considera que sua causa imediata é ver uma qualidade adorável na pessoa a quem você está prestando atenção. É isso que nos faz apaixonar ou nos faz tomar esses laços de apego. Não quer dizer que isso é terrível, só não é bondade amorosa, né? E seria bom não confundir os dois. Por causa desse inimigo próximo, o Dagosa diz que é melhor não focar a prática em uma pessoa do sexo oposto, supondo que seja heterossexual, especialmente alguém que você acha atraente, que é fácil escorregar. Então, vamos lembrar também que o Buda Gosa dava ensinamento para monge, né? Então, ele não ia falar para os monges focarem em mulher, né? Porque ia dar ruim com certeza isso daí, né? Então, eles falavam focar em uma pessoa do mesmo sexo. Assim, né? Particularmente quando você está começando o cultivo da bondade amorosa, essa não é uma boa ideia, porque é um convite ao desejo, né? Sendo assim, é sábio proceder lentamente ao lidar com o inimigo próximo. Se amamos alguém em um relacionamento romântico, por exemplo, é comum infundirmos falsas noções sobre essa pessoa, algum grau de reificação no nosso amor e afeição. Em vez de reduzirmos essa pessoa a algo intrinsecamente aversivo, nós a vemos como algo intrinsecamente adorável, encantador ou atraente, né? Aquela pessoa é atraente. A gente reifica a pessoa como sendo atraente, só atraente, 100% atraente, né? Nós somos capazes de sobrecarregar até mesmo o afeto com certo tipo de ignorância. Isso significa que devemos operar como batedores militares, buscando e destruindo essa delusão? Não se apresse, você vai poder jogar o bebê, você vai acabar jogando o bebê junto com a água da banheira, né? Mesmo quando reconhecemos que a bondade amorosa e a alegria empática podem estar associadas a um certo elemento de delusão que reifica os objetos do amor, é melhor avançarmos passo a passo. É verdade que há mais trabalho a ser feito, mas, de forma geral, esse tipo de amor ainda está se movendo na direção certa. Quer dizer, é melhor o amor misturado com o apego autocentrado do que nem amor, né? Mas, em algum momento, a gente vai ter que separar as coisas, separar o joio do trigo aí, né? À medida que você se aprofunda e combina a bondade amorosa à sabedoria e ao discernimento, um começa a refinar o outro. Por fim, você consegue remover o elemento delusório da bondade amorosa. Pensa assim, ó, pessoal. Delusão, reificação, ignorância permeia toda a nossa experiência. Todas as qualidades que a gente manifesta hoje. Todas. Amor, compaixão, tudo tem um grau de delusão. Porque nós somos seres deludidos por enquanto, né? Até a gente atingir a iluminação, é isso que vai acontecer. Então, todas as qualidades estão permeadas por um certo tipo de delusão. Por isso que todas as qualidades precisam da sabedoria para serem
perfeitas, né? Para a gente se aperfeiçoar. Porque todas elas estão contaminadas. Não é o caso de a gente sair por aí destruindo as qualidades todas, né? É só jogar a sabedoria dentro, né? Trata-se de algo não apenas incondicional, mas de até mesmo um tipo transcendente de bondade e compaixão. Em tibetano isso é chamado de compaixão sem objeto. É a compaixão mais elevada. Mas para chegarmos lá, não podemos estar sempre armados contra a reificação do objeto do nosso afeto desde o começo, né? Essa compaixão sem objeto é super bonito. Quando a gente estiver estudando compaixão, a gente vai... Eu vou pegar um trecho de um livro da Joan Halifax para a gente estudar essa compaixão sem objeto aí. Mas é basicamente assim, é como se a compaixão fosse a única coisa a ser feita. Assim. As ações compassivas, elas não são feitas porque tem alguém que está sofrendo e a gente simplesmente faz, porque é a única coisa a ser feita. Não importa se vai beneficiar alguém ou não vai, né? É a única coisa. O Lama Santen dá um exemplo de... Por exemplo, você está andando na rua e tem um pedaço de vidro virado para cima. Você não fica pensando se vale a pena, se não vale, se vai ganhar alguma coisa tirando aquele vidro do meio do caminho das pessoas. Você simplesmente vai tirar o vidro do caminho das pessoas, porque alguém pode machucar o pé, né? Então é mais ou menos isso, a compaixão sem objeto, né? Você faz o que tem que ser feito mesmo, né? Mr. Rogers, obrigada, Van. Isso mesmo, Mr. Rogers. Então, ó, duas recomendações. Um lindo dia na vizinhança, que eu acho que tem no... Depois eu vou pegar o link, mas tem que alugar em algum lugar. Não sei se é Google Play. Eu vou passar o link para vocês no grupo. E outro é o vídeo da Jetsuma Tenzin Palmo falando de amor romântico e amor genuíno. Vai que tem alguém aqui que não assistiu, né? Duvido, mas sei lá. Eu tenho a impressão que todo mundo já assistiu esse vídeo lindo, né, dela. Mas vale a pena assistir, né? Porque justamente essa diferença entre amor e apego, né? Beleza, fofuras? A Mel falou o seguinte: veja como os nossos olhares ficaram viciados. Indiquei para o meu irmão e ele passou o filme todo esperando que algo terrível sobre o apresentador fosse revelado. Demorou para ele entender que o apresentador era realmente bondoso. Pois é. Tem até artigos, né, sobre o Mr. Rogers. Ele era um cara espetacular, realmente. Parece que ele não tinha nada muito horrível para... Ele não era pedófilo, nem nada disso. Então, Renata, você não está no grupo de WhatsApp? Desse grupo aqui de estudos? Não está? Espera aí que eu vou... Deixa eu ver. E como é que você veio parar aqui? Pelo site do SEB, né? Eu vou copiar o link aqui. E você vai clicar nele e você vai entrar no... Eu passei só para ela, mas não precisava também. Se por acaso não tem mais alguém aqui que não está no grupo, o link para entrar no grupo é esse aqui, ó. Eu vou postar o link para o filme e o link para o vídeo da Jetsuma lá para vocês. E aí também, Renata, na descrição do grupo tem o link da playlist onde ficam todos os estudos e tem mais algumas coisas na própria descrição do grupo. E a Márcia já colocou aí o do Google Play, mas eu vou postar lá no grupo, porque isso aqui fecha a hora que a gente sai do Zoom. Beleza, amorzinhos? Então, vamos fazer a... Peraí. Fazer a dedicação. E também, se vocês não têm o livro no papel, só tem o livro eletrônico das 4 incomensuráveis, eu vou vou colocar no grupo o PDF desse quadrinho final aqui, porque ele é muito legal para a gente enxergar. A gente tá vendo assim no texto, não fica muito claro, né? Que o Lama tá explicando coisas muito técnicas sobre bondade amorosa agora, né? Inimigo próximo, inimigo distante, causa imediata, e tem outras coisas ali.
definição mesmo, né? Então, eu vou jogar o PDF lá para vocês. Quem tem o livro eletrônico teria que pedir o PDF mesmo para o Vitor, né? Mas eu acho que vocês deviam comprar no papel esse livro também, porque ele é tão bonitinho. Então, vamos lá, fofuras. Deixa eu anotar, porque eu prometi um monte de coisa, eu vou acabar esquecendo aqui. Um lindo dia. Suma e o quadro. Pronto. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veicam nesta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Que a grande tradição da Bhakti Tirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisodeusen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Locho Sun Rin Loche Zanlin Sasum Chapar Pedro Jucho Sun Não Adami Traudo Sungelesho. Então, fofuras, obrigada. Boa semana. Muito obrigada, viu? Obrigado, Gê. Obrigado, gente. Obrigada, Gê. Obrigada. Noite legal para vocês. Hoje tem lua, hein? Boa noite para todos. Beijão para todos. Valeu, gente. Beijão. Boa noite a todo mundo. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Até mais. Tchau. Obrigado.